Já parou para pensar como o nosso corpo é tipo um equilibrista? Ele precisa manter o pH do sangue numa faixa muito estreita, ali entre 7,35 e 7,45. Por que essa rigidez toda? E o que acontece se esse equilíbrio desanda? É uma precisão incrível, né? Qualquer coisinha fora dessa faixa já complica tudo. Exato. Bem-vindos, então, à nossa conversa de hoje, uma investigação bem a fundo sobre o equilíbrio ácido-base. A gente fuçou em muita coisa, artigos de UTI, estudos com bebês, fisiologia clássica, até modelos matemáticos e ciência do solo. Foi uma pesquisa ampla mesmo, para tentar conectar todos os pontos desse sistema. E a nossa missão aqui é desvendar como o corpo faz essa mágica química. Quem são os atores principais, pulmão, rim, os tampões, o que causa o desequilíbrio, os 4 distúrbios clássicos e como o corpo tenta, voltar para o eixo. Vamos tentar descomplicar esse assunto que parece, mas não é tão complicado assim quando a gente entende a lógica. Isso. Então, para começar do básico, o que é pH, afinal? É basicamente uma escala, para medir se algo é ácido ou básico, alcalino. E no sangue, o ideal é ficar ali pertinho de 7,4. Exato. E por que isso é tão vital? Porque as nossas células, e principalmente as enzimas, que são as operárias do nosso corpo, são muito sensíveis. As enzimas, elas só trabalham direito nessa faixa de pH super específica, Precisamente. Qualquer variação maior, elas começam a não funcionar bem, e aí todo o metabolismo celular pode ser afetado. É por isso que o controle é tão vigoroso. Entendi. E tem uma matemática por trás disso, A tal da equação de Henderson-Hasselbalch. Isso. Não precisa decorar a fórmula, mas o conceito é chave. Ela mostra a relação entre o pH e os dois lados da balança do principal sistema tampão, o bicarbonato, que é a base, e o CO2 dissolvido, que age como ácido carbônico. Ah, o CO2 como ácido. Interessante. É porque ele reage com a água e forma ácido carbônico. E a equação mostra que, para manter o pH em 7,4, a gente precisa de uma proporção bem definida entre o bicarbonato e esse ácido carbônico CO2. E para ajudar a manter essa proporção entram os amortecedores, os tampões. O principal no sangue e fora das células é o sistema bicarbonato, HCO3-, e ácido carbônico, H2CO3, certo? Exatamente. Ele é o grande jogador nesse campo. E o legal é que ele é um sistema aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está conectado com 2 órgãos que podem ajustar as peças. Os pulmões, que controlam o CO2. A parte volátil, que a gente elimina respirando. Isso. E os rins, que controlam o bicarbonato, a parte metabólica ou fixa. E tem uma enzima, a anidrase carbônica, que acelera a reação, deixa tudo mais rápido. E aí vem aquele detalhe crucial que você mencionou da equação. A proporção mágica para ter pH 7,4 é de 20:1. É isso mesmo? Isso mesmo. 20 partes de bicarbonato, base, para cada uma parte de ácido carbônico CO2 dissolvido, ácido. É essa relação que o corpo defende com unhas e dentes. Nossa, 20:1. Bastante base para pouco ácido. O sistema é montado para lidar melhor com o excesso de ácido, que é o que a gente produz mais no metabolismo normal. Mas ele não está sozinho nessa, Não, tem outros ajudantes, Sim, tem o sistema fosfato, que é importante dentro das células e também lá nos rins, para ajudar a eliminar ácido na urina. Ah, ok. As proteínas no sangue, como a albumina e principalmente a hemoglobina, dentro das hemácias, também funcionam como tampões. Um detalhe, a hemoglobina, quando está sem oxigênio, ela tampona ainda melhor o ácido. Que interessante. E olha só, em situações crônicas, até os ossos podem ajudar, liberando um pouco de base. Mas isso tem um preço, A longo prazo pode afetar a densidade óssea. Entendi. Então os tampões são a primeira linha de defesa, tipo uns amortecedores químicos. Mas e a regulação ativa? Quem comanda o show? Aí entram os 2 maestros que a gente já mencionou, pulmões e rins. Os pulmões são a resposta rápida, Ajustam a respiração para controlar o CO2. Se o sangue está ficando ácido por muito CO2. A respiração acelera, para botar mais CO2 para fora. Hiperventilação. E se está ficando básico por pouco CO2? Aí a respiração tende a ficar mais lenta para segurar um pouco de CO2.
hipoventilação, mas isso tem limite, claro. A gente precisa de oxigênio. Certo. E os rins? Os rins são a resposta lenta, mas, digamos, a mais robusta e definitiva. Eles que cuidam do bicarbonato e da eliminação dos ácidos, que não dá para respirar, os ácidos fixos. E como eles fazem essa mágica? Bom, são basicamente 3 truques. Primeiro, eles reabsorvem quase todo o bicarbonato que passa por eles, para não jogar fora essa base preciosa. É uma reciclagem muito eficiente. Entendi. Não desperdiçar. Exato. Segundo, eles conseguem fabricar novo bicarbonato para repor o que foi usado para neutralizar ácidos no corpo. E terceiro, eles secretam o excesso de íons H+, o ácido mesmo, para mandar embora na urina. Mas como eles mandam ácido embora sem deixar a urina superácida? Boa pergunta. Eles usam carregadores. O sistema fosfato ajuda um pouco, mas o principal é a amônia, NH3. Ela pega um H+ lá no rim e vira amônio NH4+, que daí sim é excretado na urina. É uma forma de empacotar o ácido para a viagem. Nossa, que sistema engenhoso! E tem uma ordem para tudo isso funcionar, né? Li sobre um estudo clássico com cães. Ah, sim? Esse estudo é bem ilustrativo. Mostrou bem as etapas. Isso. Primeiro, o tampão do sangue, o bicarbonato. Age na hora, em minutos. Depois, as células começam a ajudar, trocando íons, o que leva algumas horas. E por último... a resposta renal, que é a mais lenta, mas é a que realmente limpa a casa, excretando o excesso de ácido e regenerando o bicarbonato. Isso pode levar dias. Mostra as camadas de defesa, né? A rapidez e a força. Uma coordenação incrível mesmo. Mas claro, às vezes a coisa sai do controle. Aí que entram os distúrbios ácido-base. São 4 tipos principais, né? Exato. A gente classifica pensando em 2 coisas. Qual o problema original e qual o resultado no pH. Certo. Se o problema começa no bicarbonato, é metabólico. Se começa no CO2, é respiratório. Se o pH cai abaixo de 7,35, é acidose. Se sobe acima de 7,45, é alcalose. Isso. Perfeito. Combinando isso, temos os 4 grandes: acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. Vamos dar uma olhada em cada um. Começando pela acidose metabólica. pH baixo, bicarbonato baixo. O que causa isso? Basicamente 3 cenários. Ou o corpo está produzindo muito ácido, tipo na cetoacidose diabética, ou na acidose lática, que pode ser por falta de oxigênio ou outros problemas metabólicos. Ok. Produção excessiva de ácido. Ou o corpo está perdendo bicarbonato. A causa clássica é diarreia grave, que perde muito bicarbonato nas fezes, ou alguns problemas renais, que fazem perder bicarbonato na urina. Perda de base. Isso. Ou, o terceiro cenário, os rins não estão dando conta de eliminar os ácidos normais do dia a dia. Isso acontece na insuficiência renal, por exemplo. Para ajudar a diferenciar, a gente calcula o anion gap. Ah, o anion gap. Ele ajuda a ver se tem um ácido extra circulando, né? Exatamente. Se o anion gap está alto, geralmente indica acúmulo de algum ácido. Se está normal, costuma ser por perda de bicarbonato. Entendi. E a alcalose metabólica? pH alto, bicarbonato alto. Aqui as causas mais comuns são perder muito ácido do estômago, como em vômitos persistentes ou por sonda gástrica, ou pelo uso de alguns diuréticos, que mexem com os eletrólitos e o volume. Certo, perda de ácido ou efeito de remédio. Excesso de alguns hormônios, como os mineralocorticoides, também pode causar. E falta de potássio no corpo, a hipocalemia, muitas vezes está associada. Ok. Agora, os respiratórios. Acidose respiratória, pH baixo, CO2 alto. Isso significa que a ventilação não está dando conta de eliminar o CO2. O pulmão está segurando o CO2. Pode ser algo agudo, como uma overdose de sedativos que deprime a respiração, ou uma obstrução grave das vias aéreas. Ou algo crônico. Como em doenças pulmonares avançadas, tipo DPOC, ou doenças neuromusculares que enfraquecem os músculos da respiração. Nesses casos crônicos, um detalhe: às vezes o corpo se acostuma com o CO2 alto, e o que passa a mandar na respiração é a falta de oxigênio. Que perigo! E a alcalose respiratória? pH alto, CO2 baixo. Aqui é o contrário.
A pessoa está respirando rápido ou fundo demais, está hiperventilando e lavando muito CO2 para fora. E por que alguém hiperventila? Pode ser por ansiedade, dor, febre, infecções graves como sepse, ou até por ajuste errado do ventilador mecânico num paciente na UTI. Essa queda rápida de CO2 pode dar sintomas, tipo tontura, formigamento. Ah, sim. E a situação pode ser ainda mais enrolada, né? Com distúrbios mistos. Você mencionou o exemplo da cirrose hepática? Pois é. No paciente com cirrose, é comum ter hiperventilação por causa da doença do fígado, o que causa alcalose respiratória. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter problema no rim, usar diurético, ter alteração no metabolismo. E aí pode ter uma acidose ou alcalose metabólica junto. Vira uma salada mista. Exatamente. Outro exemplo que as fontes trazem são os bebês, principalmente os prematuros. Ah, sim, eles são mais vulneráveis, né? Muito. Os rins deles ainda são imaturos, não conseguem lidar tão bem com a carga de ácido, nem segurar o bicarbonato com tanta eficiência. Por isso, a acidose metabólica é mais comum neles. É uma fase delicada. Entendi. Mas o corpo não fica parado vendo o pH desandar, né? Ele tenta compensar. Como funciona isso? Isso, o corpo é esperto. O sistema que não causou o problema tenta dar uma força para minimizar a mudança no pH. Se o problema é metabólico, ou seja, no bicarbonato. Os pulmões entram em ação ajustando a respiração. Exato. Na acidose metabólica, pH baixo, a respiração fica mais rápida e profunda, a famosa respiração de Kussmaul, para tentar baixar o CO2 e subir o pH. Na alcalose metabólica, pH alto, a tendência é respirar mais devagar para reter CO2 e baixar o pH. E se o problema começa nos pulmões, no CO2? Aí os rins tentam compensar, só que eles são mais lentos. Na acidose respiratória crônica, CO2 alto, os rins trabalham para reter mais bicarbonato e gerar mais bicarbonato novo, para tentar subir o pH. E na alcalose respiratória crônica, CO2 baixo? Os rins aumentam a eliminação de bicarbonato na urina para tentar baixar o pH. Mas essa compensação resolve tudo? Deixa o pH normal de novo? Raramente. Ela ajuda, alivia o tranco, mas quase nunca normaliza o pH sozinha. Para normalizar mesmo, tem que tratar a causa original do distúrbio. E essa resposta compensatória, ela segue um padrão, sabe? Tem fórmulas para prever o quanto o corpo deveria compensar. Se não bate com o esperado, pode ser que tenha mais de um problema acontecendo. Ah, interessante. E tem aquela diferença de tempo, né? Pulmão rápido, rim lento. Isso. Compensação respiratória começa em minutos, a renal leva horas para começar e dias para ficar completa. Tem uma analogia visual para isso que eu achei bem legal, o modelo da gangorra. Como funciona? Ah, é ótima essa. Imagina a equação de Henderson-Hasselbalch como uma gangorra. De um lado, você tem o PCO2 controlado pelos pulmões. Do outro, o bicarbonato controlado pelos rins e metabolismo. Certo. E o ponto de equilíbrio, a gangorra retinha, é o pH 7,4, com aquela proporção de 20:1? Exatamente. Aí, por exemplo, na acidose metabólica, o bicarbonato cai, o lado renal metabólico desce. O que os pulmões fazem para compensar? Tentam baixar o CO2 para fazer o lado pulmonar descer também e tentar nivelar a gangorra. Perfeito. E na acidose respiratória, o CO2 sobe, o lado pulmonar desce, os rins devagarinho tentam aumentar o bicarbonato para levantar o lado renal e compensar. Ajuda muito a visualizar essa dinâmica. Ajuda mesmo. E na prática, como a gente mede tudo isso? Qual o exame? O exame-chave é a gasometria arterial, o famoso ABG, Arterial Blood Gas. A gente colhe uma amostra de sangue da artéria. Geralmente do pulso, né? Isso, ou da femoral, e a máquina mede diretamente o pH, a pressão do CO2, PCO2, e a pressão do oxigênio, PO2. A partir daí, ela calcula o bicarbonato e também o excesso de base, B, ou déficit de base, BD. Que dão uma ideia do componente metabólico. Exatamente. O BABD mostra o quanto o bicarbonato está acima ou abaixo do esperado, considerando o PCO2. É uma medida mais direta da parte metabólica. E faz diferença pegar sangue da artéria ou da veia? Ou do dedo? No capilar? Faz sim. O arterial é o padrão, mostra o sangue depois que passou pelo pulmão.
O venoso vai ter um pH um pouquinho mais baixo e um PCO2 mais alto, porque reflete o que os tecidos produziram. O capilar, muito usado em bebês, é uma mistura, mas pode não ser tão confiável, especialmente para oxigênio ou se a circulação não estiver boa. Entendi. E tem que corrigir pela temperatura do paciente também, né? Importantíssimo. A máquina mede numa temperatura padrão, geralmente 37 graus Celsius. Se o paciente está com febre ou hipotermia, os valores reais de pH e gases são diferentes e precisa ser feito um cálculo de correção. Além da gasometria, claro, a gente usa muito o oxímetro de pulso para ver a saturação de oxigênio e, às vezes, monitores que medem o CO2 pela pele. E a tecnologia está trazendo novidades para essa área. Alguma coisa além da gasometria? Olha, tem pesquisa sim. Uma das fontes que a gente viu fala de uns chips que medem impedância e podem estimar a capacidade total de tamponamento do sangue, talvez de forma mais rápida e contínua. Interessante, tipo um monitoramento mais direto dos tampões. É algo nessa linha. Outras fontes mencionam até robôs com inteligência artificial para ajustar pH em laboratório, o que talvez um dia possa inspirar algo na clínica. E a modelagem matemática está ficando cada vez melhor para prever como o pH vai se comportar em situações complexas. Fascinante. Bom, para a gente ir fechando então, o resumo da ópera é: manter o pH do sangue estável é questão de vida ou morte. Os tampões, principalmente o bicarbonato, são a defesa química imediata. Isso. Pulmões agem rápido, controlando o CO2. Rins agem devagar, mas de forma definitiva, controlando o bicarbonato e eliminando o ácido. Perfeito. Quando o sistema falha, temos os 4 distúrbios: acidose ou alcalose, metabólica ou respiratória. O corpo tenta compensar, mas a solução mesmo é tratar a causa. E a gasometria arterial é a ferramenta essencial para entender o que está acontecendo. Exatamente essa sequência. E para deixar uma pulga atrás da orelha, o nosso corpo desenvolveu esse sistema super resiliente ao longo de milhões de anos. Mas hoje a gente enfrenta os desafios diferentes, né? Dietas que podem gerar mais ácido, poluição afetando até o solo, o estresse enorme das doenças críticas. Verdade. Será que essa resiliência toda tem um limite a longo prazo? Fica a pergunta. Ou, olhando pelo outro lado, com esses avanços em modelagem, em sensores, talvez até em controle automatizado, será que a gente está caminhando para uma era em que vamos poder prever e corrigir esses desequilíbrios de forma mais fina, mais personalizada? Talvez antes mesmo deles virarem um problemão clínico? Uma perspectiva interessante. Intervir antes que a casa caia, digamos assim. Quem sabe? São questões para a gente continuar acompanhando e pesquisando.